Beleza, então, Xavier. Então vamos lá, Xavier. A gente e demais colegas, né? A gente hoje vai falar da aprendizagem 3, tá? Quem tá falando é referente à governança e gerenciamento, tá? A gente já tá caminhando pro término do treinamento, tá? O conteúdo da Z900, ele é bem sucinto, tá? Ele é mais voltado ali ao conceito mesmo de Agile, né? O que é que você vai encontrar lá, a forma que você vai utilizar os recursos, né? De como eles são agrupados, de como eles podem ser criados, né? Então a gente daquela visão global, né? A gente não, né? A Microsoft. A televisão global com referente ao que seria a usabilidade de cloud, tá? Então, a gente vai agora para o terceiro roteiro, tá bom? A aprendizagem número 3, onde vai falar de gerenciamento e governança. Existem 4 pontos, tá? Para esse conteúdo que a gente vai abordar. O primeiro é gerenciamento de custos, tá? Dentro dele a gente vai ver a questão de calculadora custos, né? De custos e preços, gerenciamento de custos e marcas, né? O item 2, governança e conformidade, ainda falar de blueprints, políticas e bloqueio de recursos, portal de confiança do serviço. O 3, a gente vai falar de ferramentas de implementação de recursos. Então, ali temos acesso ao portal, via PowerShell, CLI e outras. Também vai falar um pouco do Azure Arc, saber o que significa esse rapaz aí. O Azure Resource Management e ferramentas de monitoramento, né? Referente à assistência do Azure, integridade do serviço do Azure e o Azure Monitor. Isso aí são algumas etapas que a gente vai encontrar ali no decorrer do nosso processo. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de gerenciamento de custos, quando a gente começa a falar do gerenciamento de custos, o domínio de objetivo, né? Ele vai descrever fatores que podem afetar os custos do Azure. Compare a calculadora de preços, né? E a calculadora de custos total de propriedade, né? Chamada TCO. Isso é questão de prova, tá, pessoal? Quando a gente fala de calculadora e questão de propriedade, né? Isso aí cai em questão de prova, tá? É importante a gente já começar a ter essa visão aí para se preparar para a prova. Descreva ferramentas, tá? De gerenciamento de custo do Azure e vão falar, descrever a finalidade de suas marcas, né? Como a gente marca os recursos dentro da plataforma. Fatores que afetam os custos, né? Parte 1 é o tipo do recurso, né? Os custos são específicos do recurso, portanto, o uso de que, o uso de quem. Um medidor rastreia aí o número de medidores associados a um recurso, dependendo do tipo do recurso. Tá? Como assim um tipo do recurso, Ricardo? O tipo de recurso que a plataforma traz para a gente é exatamente o item que vai entender o que a gente está usando. Por exemplo, uma máquina virtual ela custa X valor, tá? E já um web app custa XX. Então, cada recurso ele tem um valor associado a ele. Então, o valor do custo ele está associado ao tipo do recurso, que pode ser mais caro ou pode ser mais barato. Aí Professor, depende do que você vai usar. Oi, ele leva em consideração também o SO nessa questão do custo? sim, também tem. A gente vai ver isso lá na calculadora, tá? A Microsoft também ela traz isso aí Perfeito. separado, beleza? Mas boa pergunta aí, viu? Com relação ao consumo, né? Com o modelo pago, conforme o uso, o consumo é um dos maiores geradores de custos. Como assim, Ricardo? A gente começa a falar o seguinte: a Microsoft, né, as clouds em si, elas fazem uma oferta de você fazer uma reserva do recurso. Então, o que é que ele traz aí? O consumo dela. Vamos pegar uma máquina virtual como exemplo, mais uma vez. A máquina virtual, ela custa, um exemplo, R$ 500. Ela é ligada a 24 por 7 durante 30 ou 31 dias do mês, né? Tem mês que varia aí, tem entre 28 e 29 e por aí vai. Então, essa máquina ligada, toda essa carga horária, ela vai ter um X valor que vai ser cobrado. Caso você consiga fazer uma reserva, por exemplo, aí você fala para a Microsoft: Microsoft, eu quero reservar esse recurso para mim. Né? Então você vai lá no gerenciamento de reservas e você vai fazer de fato uma reserva daquele recurso.
Então você vai dizer à Microsoft, olha, eu quero fazer uma reserva deste recurso entre 1 ou 3 anos, tá? É a forma que a Microsoft entrega hoje. Então você aí já tem uma janela, né, para você poder fazer a reserva dos recursos, para você poder baixar a utilização do consumo. E a manutenção, né? Monitorar o seu volume do Azure e manter o seu ambiente. Ele pode utilizá-lo a identificar e reduzir os custos que não são necessários, como, por exemplo, ao desligar uma máquina virtual subutilizada. Então, o que ele está falando é o seguinte: ó, se tu tem uma máquina virtual e essa máquina ela está sendo subutilizada, né, ela está ligada ali desnecessariamente, vamos dizer assim, então não faz sentido você manter ela ligada. Aí você pode fazer um planejamento para desligar ela, tá? Esse planejamento você pode fazer na mão mesmo, né? Você vai lá via shutdown, no botão desligar, ou você pode fazer por agendamentos, né? Que também é um recurso que oferece esse tipo de configuração. Que ali você vai lá e delega, né, alguns em campos que a Microsoft disponibiliza para você poder fazer o agendamento da sua parada do recurso, né? Vamos usar essa terminologia. Oi, Domingos, boa noite, tudo bom? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Javier. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Continuando o processo, né? A gente está falando aqui que estes são alguns dos fatores que afetam os custos, né? Então a gente fala também do item 4, né? Que é a área geográfica. O mesmo tipo de recurso ele pode custar valores diferentes, dependendo da área geográfica que afeta os recursos do Azure. Então, por exemplo, tem a Índia, por exemplo, o custo de uma máquina virtual lá, vou dar um exemplo aqui para vocês, ela custa R$ 50 por mês. Essa mesma máquina nos Estados Unidos ela custa R$ 100. E essa mesma máquina no Brasil custa R$ 150, né? Então, ou seja, a variação da moeda, né? Ela varia de acordo com o recurso, desculpa, varia de acordo com a moeda onde ela está sendo hospedada. Não tenho certeza se mudaram, mas, salvo engano, a OCI, né, que é o Oracle Cloud, eles não têm cobrança por região. Eles não fazem essa separação, né? Só que aí são metodologias de cada provider, né? Aí cada um tem uma forma de cobrar. E aí o dado, né, que eles decidem isso aí realmente, pelo menos eu não tenho essa informação aqui para compartilhar com vocês, tá? Se isso é uma coisa pessoal, vou chamar assim, tá? Ou é uma coisa registrada em algum canto público, né? De repente que alguém possa consultar. Mas aí depois, Professor, oi, só pode uma falar. dúvida. Claro. Lá na Índia, que você disse para a gente que custa R$ 50, teoricamente, né, por mês, deixar uma máquina lá. Pode haver algum problema de congestionamento, porque seja muito mais barato que nas outras? Quando o congestionamento que você fala seria, eu vou chamar de indisponibilidade de recurso, tá? Quando a gente está falando de ambiente virtualizado, né? A própria Azure ali, ela tem uma inteligência, né, nos seus recursos que dá para nós ela mesma, aliás, perdão, ela consegue fazer o controle do limite. Então, supondo, vou entrar na sua pergunta agora. Ó. Se houver um congestionamento, né, de todo mundo querer rodar na Índia porque é mais barato. Só que esse mais barato, Xavier, pode acontecer uma variável de distância. Então, por exemplo, qual é a distância do Brasil para a Índia? Então, esse link que existe entre Brasil e Índia, por exemplo, para o recurso ser consumido, ele vai ter um tráfego. E esse tráfego também é cobrado. Então, muitas vezes não adianta você simplesmente olhar quanto custa um serviço. Você tem que fazer uma análise do custo do serviço, do tráfego que ele vai ofertar, do dado que vai ser trafegado. Lembra que a gente falou lá atrás, bem no começo, que não existe almoço de graça? A gente falou até com essa brincadeira. Por quê? Tudo é cobrado, entendeu? Foi onde eu também fiz um comentário, não sei se você vai recordar agora, onde muitas empresas, né, foram para a cloud, né? Só que aí, na época, os analistas que estavam trabalhando nessa janela, né? Eles estavam ali, vou usar a expressão, simplesmente enviando máquinas.
tá simplesmente subindo recursos para a nuvem. E aí eles não deram um cuidado nesse tipo de pergunta que você acabou de fazer. No tratamento de onde é que está o dado, para onde ele vai, quem é que salva, quem é que não salva, quem é que está armazenado. Olha, vai ter armazenamento aqui? Vai custar quanto por mês? Entendeu? Ou seja, não foi feita uma análise, que é uma pergunta inicial hoje, que é feita para quem está migrando, né? A empresa quando está migrando para a nuvem, né? A pergunta é, por que você está migrando? A primeira pergunta é essa, né? Uma vez que você já tem um data center local. Aí a segunda pergunta é, para quê? Entendeu? É o porquê e para quê. Então você começa a ter esses insights. Aí você fala, olha, eu quero isso por conta daquilo, eu quero ir para a nuvem por conta disso. Você tem que encontrar a vantajosidade que lhe agrega valor, entendeu? Que você fala assim, tá, eu quero ir para a nuvem porque eu quero ir, só isso. Não é bem assim, entendeu? Porque um colega me disse que paga barato. Aí de repente esse barato sai caro, porque não teve um planejamento, né? Diferentemente de algumas startups, né? Que aí é hipernatural, né? As startups já nascer em cloud, né? Mas tipo, por que, Ricardo, a startup nasce em cloud? É porque é melhor, é? É porque a tecnologia é nova? Não, é porque se o cara está abrindo uma empresa nova nesse momento atual dele, eu não vejo que faz sentido algum ele ter que comprar data center, tendo a infraestrutura cloud aí para poder prover recursos para ele, de modo que atenda a necessidade dele por uso. Então ele não precisa comprar nenhum equipamento caro, né? E poder alimentar a empresa dele. Ele podendo ligar e poder. Eu, professor, desculpa lhe interromper, mas já interrompendo, eu, por experiência própria, sei muito bem como é você administrar um data center físico. Né? Então, se você já não tem uma empresa estruturada que tenha isso, você começar do zero, com certeza é muito mais prático, mais fácil e até às vezes mais barato você partir para o virtual logo de cara. Exatamente. só que aí assim, né? Tem o fator maturidade, né? Que a gente tava conversando e tal. E aí tudo isso tem um peso, né? Tem um peso para se programar, né? Eu também trabalhei há mais de 10 anos em ambiente on-premise, né? E aí realmente eu falo, né, com toda a certeza de que o custo hoje, né, olhando para a nuvem e de uma forma, como posso falar, gerenciada, tá? Acho que a palavra mais concreta é essa. É a forma mais saudável, tá? De qualquer empresa ir para a internet hoje. Assim, passar a funcionar com muita, como posso falar? Com muita proeza, vai, vou usar essa palavra, para poder termos ali uma usabilidade. Diferente do ambiente on-premise, né? Claro que se a gente está falando de empresa que está nascendo, né? Acho que já estão hoje, aí começa a trabalhar no híbrido e aí vai começar a migrar. Vou dar um exemplo aqui, não vou falar nome, tá, pessoal? Por questão de ética aí. Tem um projeto que eu vou estar atuando numa empresa que ela já está no ambiente híbrido, tá? Ela já funciona híbrido, só que aí vai ter uma mudança de escritório. E aí, dentro desse escritório atual, existe 35 máquinas virtuais. E os equipamentos físicos, né, eles são tão antigos e tão obsoletos, né? Tem uns que nem garantia tem mais, que o time lá, né, o gerente lá, eles já estão se planejando em migrar essa infra para cloud. Porque eles estão tão preocupados com a estrutura da atual, né, na infra on-premise, que eles estão preocupados se desligar a máquina nem ligar mais, para você ter ideia. Então imagina aí a dor de cabeça que vai ser. Então eles estão previstos para se mudar em janeiro e aí chegou esse projeto para a gente. Então a gente está analisando tudo isso de ver uma forma saudável de migrar isso para cloud. Beleza? Aí como a gente falou aqui, ó, o próximo item, o quinto, né, que é o tráfego de rede. Então justamente sobre aquela questão que você falou, Xavier. Ah, na Índia é mais barato, então eu vou subir lá. Mas aí se comparar o tráfego, ó, quanto é que custa, né? Então vai vir caro. Você começa a pensar, ah, eu vou colocar um recurso na Índia que é barato. Mas você vai pagar tão caro no tráfego que não compensa você manter essa estrutura lá, tá? Tem muitas empresas no Brasil que elas utilizam recursos nos Estados Unidos, né? No leste dos Estados Unidos, que alguns recursos são mais baratos manter lá, né? E por mais que o link dos Estados Unidos e Brasil também exista uma distância, mas ainda é mais acessível por custo manter lá. E por fim, a assinatura, né? Assinatura é o tipo de configuração de assinatura também pode afetar o custo, né? Por exemplo, a avaliação gratuita,
né? Ou seja, você permite explorar alguns recursos do Azure gratuitamente, que é o que a gente conversou, né? Para quando vocês ali for fazer alguns testes com o Iago, a gente poder ter acesso aos recursos e aí então poder construir recursos e ter maior, vamos dizer assim, familiaridade, né? Com os providers e subir os recursos lá. Aí vai dar top demais. E aí a gente vai falar agora do Marketplace, né? O Marketplace, para quem é usuário do Windows ali, já sabe que é aquele recurso que a gente tem no Windows inicial ali, né? Onde a gente encontra vários produtos, né? Então, por exemplo, a Azure hoje ela tem uma parceria com alguns firewalls, por exemplo, a FortiGate, né? Por mais que ela tenha o próprio firewall da Azure, mas ela oferta também o FortiGate. Então existe um contrato, né, entre esses parceiros e aí disponibiliza um appliance, né, lá no Marketplace. Eu chego lá no Marketplace do Azure e digo assim, olha, eu quero uma máquina, aliás, perdão, eu quero um appliance de FortiGate, da Fortinet, eu quero uma máquina com Oracle que vem um Debian, não sei o que, das galáxias. Então, isso aí já está tudo pré-configurado, tá? Então você clica lá na máquina, escolhe o perfil, etc. Você dá todo o processo certinho que você quer customizar. E aí ele prepara para você, já dá uma estimativa ali de gasto. E tudo ali sai bem alinhadinho. Então você já sai bem afiado. Então o Marketplace entenda que de fato é o Play Store da Azure, né? Ou o Apple, a loja da Apple. Não sei se a pronúncia é essa. Mas aí cada uma tem a sua. Então da Azure também tem um. Beleza? A calculadora de preço, tá bom? Eu vou colocar o link lá no grupo do WhatsApp, se eu deixar aqui, né, poucos vão ver, mas eu vou deixar lá e aí vocês vão fazer os testes. Mas aqui é o ponto inicial, né, para quem vai fazer exatamente uma migração. Então, eu, Ricardo, estou usando esse recurso para poder fazer uma entrega lá para esse cliente, né, que quer migrar as máquinas para Azure. Então, veja que não é porque Ricardo está com 5 anos de Azure e tal e ele já não usa mais isso. Não, muito pelo contrário. Eu tenho que usar o tempo todo, né? Principalmente ali quando eu vou poder ter que fazer cotações, preço, etc, para poder entregar para o cliente e dar para ele os prós e contras, né? Lembrando que todos os valores que são aqui, tá, pessoal? É importante a gente falar isso para o cliente. Tudo isso aqui são valores estimados, beleza? Então a gente vai colocar o maior informação possível que a gente vê aqui, ó. Qual a região, por exemplo, né? Onde é que vai ficar o recurso? Se o recurso aqui é sistema operacional ou não, tá? Vai ser o Windows ou Linux. O tipo dele vai ser só o sistema operacional. E aqui, Xavier, cai numa pergunta que você fez lá atrás, tá? Existe uma modalidade que aqui na Azure a gente diz na calculadora se esse recurso, perdão, recurso não, desculpa. Se a empresa ela já possui uma função, um recurso chamado Software Assurement, né? Isso aí é um recurso que a empresa paga a licença Microsoft para poder a Microsoft licenciar os recursos. Então, por exemplo, se você paga aí R$ 1.000 por Windows Server XPTO, você quando tem um software assurance, você paga ali R$ 100 por ele. Então a Microsoft também lhe garante, tá? Isso aí já é uma outra modalidade, eu passando aqui um bisu para vocês. Já é uma outra forma da Microsoft garantir para o cliente dela estar sempre com os sistemas operacionais atualizados. Então, tu tem hoje o Windows Server 2012, aí tu pode atualizar para 2016, 2019, 2022. Uma vez que esteja vigente esse contrato, né? Você pode atualizar o sistema operacional gratuitamente, porque ele já contempla isso, tá? O grande fator é esse. Aí você coloca a camada, né, do tipo que ele vai estar funcionando, a categoria. Isso aqui é categoria de máquina, tá bom? Categoria e séries. Aí ele escolheu aqui um exemplo, a D2, V3, aí ela é composta por 2 vCPU, 8 GB de RAM, etc. E aqui está falando que ela vai estar ligada por mês. Então, essa máquina aqui, ó, essa configuração aqui, tá? Quando esse PowerPoint foi criado, ela custa US$ 152 com 62 centavos por mês, tá vendo? Ela vai estar ligada, uma máquina ligada por um mês inteiro. Aqui é a questão do exercício, tá? Vou mandar para vocês ali depois no grupo do WhatsApp, para vocês poderem ter um pouco de familiaridade. Vão clicando lá à Professor, vontade. Oi, essa calculadora ela só está calculando a máquina, né? Eu não calculo o tráfego também, não? depende do recurso, ele consegue fazer uma medição, tá? Não, não são todos os recursos que mostra medição de tráfego, não.
Porque assim, Xavier, não tem como fazer de todos, tá? Porque muito provavelmente não consegue medir o quanto vai ser trafegado lá, sabe? Então, às vezes, não tem essa. Tu dizer assim, olha, eu vou trafegar ali por mês, um exemplo, 10 GB, sabe? Isso aí tu vê na prática mesmo, entendeu? Aí você começa a tomar medidas baseadas nisso. Certo, mas tipo assim, tem como eu ter mais ou menos uma noção de quanto custa, por exemplo, 10 gigas de tráfego lá no leste dos Estados Unidos e quanto custa esses 10 gigas de tráfego indo para a Índia? Tem. Quando você escolhe o recurso que na calculadora oferece essa opção de você medir o tráfego, aí só basta você mudar a região. Lembra aqui que eu falei, ó? Deixa eu botar aqui no rádio. Eita, ele não volta. Deixa eu ver. Eu Anterior. me lembro que você postou no slide anterior. Isso aqui, ó. Aí, por exemplo, supondo que na calculadora esse recurso aqui, chamado de máquina virtual, no leste dos Estados Unidos, custa isso aqui. Aí, supondo que aqui tem um tráfego, né? 10 gigas a gente colocou. Aí, eu quero ver quanto é isso aqui, mas aí vai ser no Brasil. Aí você muda aqui e ele vai fazer um cálculo para você. É aqui que você vai ver tudo isso aí. Mas volta a falar, tá? Nem todos os recursos oferecem essa medição de tráfego, infelizmente. Entendi. Eu estou pensando porque como eu trabalho numa empresa, a última empresa que eu trabalhei, né, só para a gente fazer um ilustrado, né? Eu tinha um data center aqui em Recife e nesse data center eu tinha tipo 16 filiais espalhadas pelo Brasil e elas consultavam constantemente alguns aplicativos que ficavam dentro do meu data center. Por isso que eu perguntei se teria como mensurar esse tráfego que, em vez de vir para o meu data center no Brasil, iria ou para os Estados Unidos ou para a Índia, entendeu? Uhum, entendi. Não, mas ótima pergunta, tá? É interessante realmente ter isso aí. Então, quanto mais você tiver esse insumo aí de informação, cara, você consegue fazer uma entrega perfeita ali, né? Porque você está entregando com toda a autoridade, né? Aí volta a falar, né? Você não vai chegar no 100% da razão, vou usar essa palavra. Mas aí tu já consegue entregar muito próximo do que ele espera. Aí tu fala assim, olha, você vai ter uma média aqui de X mil reais por mês, entendeu? Então a pessoa lá já vai sentir ali que vai ter aquele custo. Aí ele pergunta, será que vale a pena eu ir? Não vai? Entendeu? Será que eu estou indo para a nuvem porque eu simplesmente quero ir? Então todo esse trabalho aí tu já vai conseguir dar pro futuro cliente, né? Vou dizer assim. Ou a empresa que você trabalha. Beleza? Ok. Show. Oi, Domingos, quer falar? Ah, não, Domingos só deu ok. Assim, Não, calcula. não, tranquilo. Bacana, Não, pode prosseguir. tranquilo. Aí, calculadora de custos, né? Total da prioridade, TCO. É uma ferramenta, né, para estimar a economia de custos, né, possível ao migrar para o Azure, né? É um relatório que compara os custos de infraestrutura locais com o custo de produtos e serviços que a Azure oferece. Então, por exemplo, o Xavier hoje, né, ele tem ali, vou usar tu como exemplo, tá? O Xavier hoje ele tem ali toda a autonomia, né, de poder chegar lá para a empresa dele e falar o seguinte, olha, eu acho que vale a pena a gente já fazer um planejamento aí de migrar para um ambiente cloud, tá? Aí por quê? A Xavier vai usar uma ferramenta da Microsoft, né, para poder levantar isso aqui para ele, ó. Então, quanto é que a empresa paga hoje por computação? Paga zero. Mas por que paga zero? Ah, porque eu já tenho a infraestrutura. Então, eu não vou cobrar para mim mesmo uma máquina virtual de um local que eu já tenho ela rodando. Mas o meu data center, ele vai custar aqui uma média, né, dos 100%, 93%, que é o quê? Rack, suíte, roteadores, firewall, appliance, rack, ar-condicionado, toda a estrutura, né? Como o Xavier já conhece, não sei se o colega Ricardo ou Domingo já teve um contato com o data center, sabe que todo um contexto ali dentro tem, né? Sala cofre, senha, câmera, ar-condicionado que alterna ali o horário, né, para não sobrecarregar também. Então, enfim, então a Microsoft trouxe um exemplo para a gente aqui, que você no seu data center local, né, supondo aqui o Xavier fez essa cotação aí, e ele viu que a gente paga aqui 30.702 dólares com quase 95 centavos, né? Aliás, 30 milhões, né? Já aqui, né?
US$ 702.495, né? E essa mesma estrutura que ele tem aqui dentro, virtualizado, recursos, etc, tal, ele fez uma medição na Azure e viu que custa aí mensal US$ 595.618. Aí ele começa a pagar ali, ó, 7% de computação, ó, zero data center, né? Ou seja, a Microsoft vai ofertar tudo para ele. 43% de rede, tráfego, certo? E armazenamento 50%. Então, você começa a olhar ali que o custo maior, no final de tudo, tá entre armazenamento e rede. Aí você vê que o tráfego ele tem um valor, tá vendo, Xavier? E aí o tráfego, tá? Ele é cobrado tão quanto as regiões, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui, tá? Da sua empresa para o recurso na Azure, como também você é cobrado por peerings, né? Vou usar esse exemplo. Que aí você está na própria Azure e você segmentou as redes. Então você quer que uma rede fale com a outra. Então você tem que configurar um peering. E esse peering ele é cobrado, tá? O tráfego que passa sobre ele é cobrado, não é de graça. Ele também tem um valor ali bem bonitinho. Não é nada exorbitante, tá? Mas é cobrado. Uma vez ali que a Microsoft ela também tem, vou chamar de interesse, né? De poder cobrar de tudo que ela oferta, tá bom? No seu caso aí, ela cobra o tráfego, é como se fosse o dado trafegando sobre o switch, entendeu? Na verdade, tudo que está lá oferecido tem um custo. Sim, é como costuma falar, não tem almoço de graça, né? Lá você paga tudo. Então não existe não o almoço de graça lá não. Lá você realmente tem tudo lá para você poder, tudo que tem lá disponível para você, você vai pagar esse recurso. Aqui vai fazer um exemplo da calculadora, né? Para você fazer uma validação de TCO, tá bom? Que no mesmo link você vai ter tudo isso aí. E aí você tem a opção de salvar, né? Exportar o resultado, que é aquela coisa, né? Quando a gente faz feito eu estou fazendo hoje, né? O levantamento do cliente, eu ali estou com o ambiente. Então, quando eu concluir os processos que eu estou fazendo conforme atende a demanda dele, eu ali vou exportar esse relatório, né? Para anexar lá nos processos e aí entregar para ele, né? O que ele de fato espera, né? E depois explicar para ele tecnicamente, né? O processo e ele tomar a decisão do que ele quer fazer. Beleza, meus amigos? Aqui é o gerenciamento de custos, tá? Eu vou ficar devendo para vocês, mas na próxima aula eu trago. Eu vou mostrar da minha conta da Edge, tá bom? Que eu não preparei aqui agora não. Mas assim, por exemplo, ó, tem alguns clientes que eu gerencio, só para vocês terem ideia, que isso aqui, esse número que a gente tá vendo aqui, ó, US$ 2.000, tem cliente que paga assim, parece mentira, mas é quase 1 ou 2 milhões de reais por mês, né? De recurso Edge no modo geral, né? Então, a partir disso aqui, você consegue ter toda a dimensão do que está acontecendo na tua infraestrutura, tá? Você consegue monitorar e acompanhar tudo, mas tudo mesmo, tá? Então, você faz filtro aqui dentro, relatórios, e aí, deixa eu ver, você consegue até ver o tráfego. Por exemplo, uma máquina virtual XPTO, ela cobrou R$ 1.000 por mês. Mas o que toda essa máquina cobrou? Aí lá o Azure detalha tudo para você. Máquina, storage, placa de rede, tráfego, IP público, se tem ou não. Então tudo que tiver, desculpa, associado àquela máquina, né? O porquê o Azure chegou naquele valor ali, ela vai dizer para você. Ela vai falar, olha, você pagou R$ 1.000 por conta disso aqui. Se você contar tudinho, você vai ver que bateu os R$ 1.000 certinho. Beleza? É muito transparente isso aqui, sabe? Muito transparente. E um outro adendo também que eu quero já aproveitar aqui esse ensejo de custos. Hoje, esse mundo cloud, tá? Se fez necessário nascer um profissional, tá? Um profissional não, né? Desculpa. Nascer uma demanda, né? Chamada profissional de FinOps. Não sei se os colegas já ouviram falar, mas é um analista financeiro, tá? E aí esse cara, teoricamente, não precisa ser técnico, tá? Mas ele precisa conhecer os recursos, tá? Ah, precisa conhecer todos 100%, Ricardo. Meu Deus do céu, é muita coisa, realmente é muita coisa. Mas a resposta é não. Você não precisa saber de tudo, mas você tem que saber o básico, pelo menos. Para você ter ideia, tem algumas empresas que estão exigindo, a nível de Microsoft, que o cara tenha aí pelo menos a Z900, se possível a Z104, que é uma administração, mas a Z900 já atende, porque você tem pelo menos uma visão do que é cloud, e outros cursos paralelos de FinOps, né, que é para você poder chegar nesse carinha, coletar dado, coletar informação, montar relatório, saber o porquê está cobrando caro, o porquê
pode baratear, o que você sugere para isso, entendeu? Para você poder ter dado, né? Então esse aqui é o cara que está colado ali com alguém que paga a conta. Tem um amigo meu que ele é muito bom de infra, né? Inclusive, foi até um dos profissionais que me instruiu na minha carreira, tá? Ele é muito bom de infraestrutura, etc. E hoje ele está se tornando um profissional FinOps, né? Assim, bem qualificado, né? Um profissional muito, muito top ele é. E isso aí, hoje, né, tá agregando para ele um valor muito bom, né? Hoje ele tá conseguindo ali pegar um valor aproximadamente ali de 10, 12 mil reais por mês, né? Literalmente ali ganha esse valor só para dar relatório. Então, assim, quem não, né? Quem não quer estar recebendo aí um valor desse nível só dando relatório, né? Então já fica uma dica aí, tá, pessoal? Para quem também quiser ter um desejo aí de conhecer mais um pouco sobre FinOps, vale muito a pena poder também desenvolver essa área. Marcas, né? Ou tags, como no inglês. Essas tags, né, ou marcas, elas são simplesmente para poder marcar, né? Então, quanto uma etiqueta de roupa ali, a gente vai comprar uma roupa ali, a gente olha na etiqueta, tem lá, né? R$ 5, R$ 20, R$ 30. Então, esse item aqui, tag, né? A gente coloca no Resource Group, né? Que esse aqui é um símbolo do Resource Group, ou uma pastinha, né? Ou recurso, tá? Não tem problema. Então, é simples você colocar aqui, ó. Quem é o proprietário? É Joey. De qual departamento? Marketing. Ambiente, produção. Aqui, do centro de custo, marketing. Ah, isso aqui é regra, Ricardo? Tem que ser proprietário, departamento? Não. Quem faz isso aqui é vocês. Isso aqui a gente chama de gestão, política de gestões, né? Então, vocês vão lá, conforme for acordado entre os setores, etc. E aí nasce essa política, né? E diz, olha, todo recurso que for crescer na Azure, for ter utilizado, tem que ter as tags. Tal, tal, tal e tal, tal, tá? E isso aqui também ajuda na análise dos custos. Porque se você quiser vir aqui, ó, além de você olhar o preço do recurso, você também pode filtrar por tags. E aí ele vai trazer os custos de quanto essa tag está custando. Por exemplo, tem uma tag rodando no ambiente chamada Market, né? Como a gente viu o exemplo aqui, ó. Então você puxa lá no Azure, no gerenciador de custos, tudo que for associado a Market. Então pode existir pode existir um recurso dentro de vários grupos de recursos separados, mas todos eles representam marketing. E aí a forma da tag é a forma de poder o Azure trazer tudo que está no ambiente todinho associado a marketing. Ele traz para você o valor de quanto está custando. E aí falando agora de governança e conformidade, tá? Ainda falar um pouco ali sobre Azure Policy, tá? Vamos falar um pouquinho de bloqueio de recursos, confiança do serviço e falar sobre Microsoft Purview. Falar um pouco sobre ele, tá? Esse carinha aqui, ele hoje está acoplado 100% aí no 365, né? Mas é um cara muito poderoso também, viu, esse carinha aqui. E aí o que seria o Azure Policy, tá? O Azure Policy, ele é um recurso, né, que ajuda a impor padrões organizacionais e avaliar a conformidade de escala. Ele fornece governança e consistência dos recursos com conformidade regulatória. Segurança, custos e gerenciamento. Então, como a gente pode trazer em outras palavras? Regras. Vou mudar para regras. Vou pegar a máquina virtual. Olhe, o ambiente hoje que a empresa XPTO atua, ela é uma empresa que todos os recursos tá? Devem ser criados exclusivamente na, na Índia. Então você configura uma política lá e diz, olha, todo recurso tem que ser configurado na Índia. Então, por exemplo, Ricardo está em Pernambuco, supondo que Domingos está no Espírito Santo, Ricardo Santos está, deixa eu ver aqui, está em Maceió e Xavier está no Rio Grande do Sul. A gente trabalha home office, né? Todo mundo trabalha junto, etc. Lindo, maravilhoso. Mas como é que eu sei que Ricardo está salvando um recurso na Índia? Como é que eu sei que o Xavier, que a obrigação dele é salvar na Suíça? E como é que eu sei que o Domingos tem que salvar no Chile? Tá? Como é que eu posso garantir isso? É através de política. Então você pode configurar as políticas para poder começar a criar isso, tá? Então ele vai impor os padrões para poder organizar as coisas. E aí você, uma vez que você não tem ela no início, por exemplo, você pode criá-la depois. E aí o próprio recurso ele se encarrega de fazer uma varredura no ambiente, tá? Não é em tempo real, tipo, a partir do momento que você coloca ele para rodar, não significa que ele já vai começar
a aplicar a regra, ele demora um pouco, né? Porque ele vai varrer o ambiente e aí ele vai entender, olha, tu tem isso aqui tá fora, conforme a política que você fez. Então, ele vai dizer o seguinte, você não tá compliance, né? Porque você quer fazer uma coisa e tá faltando outras. Aí ele diz que você não tá compliance, você tem que ajustar, tá? Isso aí é questão mais de governança mesmo, né? Então, ou seja, é organização, vamos usar essa palavra. Então, quando ele fala de bloqueios, tá? O que significa bloqueios? É quando você chega em um determinado recurso, na propriedade desse recurso, você chega lá e diz assim, olha, eu vou bloquear este recurso e ele não pode ser excluído, tá? Então, quais são as características? Isso aqui também é pergunta de prova, tá, gente? Se eu colocar na opção lá de excluir, o que é que eu posso fazer? Se um recurso tiver com a tag, perdão, com o bloqueio de excluir, eu consigo ler. O que é ler? É eu simplesmente chegar lá, clicar e ler relatórios, ler acesso e tudo mais. Consigo fazer, sim. Ah, eu tenho que atualizar. A máquina virtual era um padrão 2 e agora eu quero padrão 3 ou 4. Posso atualizar? Pode. Ah, mas agora eu vou excluir ele, então não vai permitir. Porque esse bloqueio diz que você pode ler, pode atualizar, porém você não pode excluir. É bem sucinto isso aqui, né? É aquela coisa, né? Pode, não pode, tá? E somente leitura, né? Ou read only. Então, o que é que você pode fazer com esse carinha? Simplesmente ler. Você só vai chegar lá e vai ler o recurso. Então, você vai clicar, vai navegar por ele todinho, né? Você vai ter acesso a todo o recurso visual, né? Você vai ler, vai ter informação, vai pegar relatório, etc, tal. Mas, eu quero atualizar porque esse ambiente está precisando de um upgrade, tá? Eu vou atualizar. Não, não vai ser possível. E também excluir. Então, você também não consegue. Isso aqui é pergunta de prova, tá, gente? Isso aqui, fiquem atentos, tá? Parece muito simples, mas às vezes na prova lá dá o tal do nervosismo ali. Isso é para atrapalhar o raciocínio. E aqui, né, volta a falar, tendo acesso ao portal, né? Não sei se vocês criaram ou não. Teve um colega lá no grupo que perguntou, eu até respondi no WhatsApp lá, não sei se está aqui presente na sala ou não. Mas aí eu até passei uma instrução de como criar uma nova conta, né? Que pelo que eu entendi, a conta que ele tinha expirou. Acho que eu passei o detalhe lá. Isso, foi para mim, Ricardo. Legal, Eu show de tinha bola. perguntado, e só dando retorno, deu certo lá. Opa, maravilha. Então pronto. Então tá com a Valeu. tarefinha já, viu? Pra fazer, viu? Excelente, excelente. Show de bola. Qualquer dúvida é só falar lá, tá? Tira uns print, manda foto lá que a gente vai ajudando. E aí o painel de confiança, né? O painel de confiança que o Azure traz, tá bom? Isso aqui não é do tipo somente do seu Azure, tá? Isso aqui é uma plataforma como um todo, tá? Então você tem aqui o portal de confiança de serviço, documentos de confiança, país e regiões, central de confiabilidade, recursos e outros. Então você vai ter toda a estrutura aqui para você ler, tá? É aquela questão, o Azure está instável, então os caras lá, né, eles têm a obrigação de passar esse relatório para a gente, né, de publicar lá, tá bom? Então tem os canais que ficam esses recursos, e aí esses canais falam, olha, o recurso XPTO tá fora do ar, tá? Já teve dia aqui não, mito, em outra empresa que eu trabalhei, que por incrível que pareça, uma região que a gente tinha subido um recurso e não tinha replicação desse recurso, também não replicava em outro data center. O data center, exatamente o data center que tinha o recurso, ele caiu. E aí era exatamente uma aplicação que funcionava na empresa. Então imagina o caos que aconteceu, né? É aquela coisa, né? Quanto vale o teu ambiente no ar, né? Foi proposto para ir lá colocar outros recursos, foi proposto fazer algumas melhorias, mas ele fez, tá caro, né? Então beleza. Se não quer criar o recurso, a gente tem que respeitar, né? E aí, nessa questão do pedido dele, quando aconteceu o que foi informado, aí ele viu quanto foi doloroso, né? Vou usar essa palavra. Foi doloroso ficar sem o ambiente, né? Então, ou seja, ele terminou sofrendo para poder saber. É tudo, Ricardo. A gente tem que estar fazendo escala, tem que estar jogando em regiões. Não, cara, não é tudo. É medição, tá? Eu costumo falar por medição. Na empresa que eu estou atuando hoje aqui, o que a gente conversou com eles foi que a gente colocou o recurso eles têm uma aplicação que ela é extremamente importante, né? Para vocês terem ideia aí, é a aplicação responsável por 90% do faturamento, então, ou seja, é tudo da empresa. E eles tinham 4 máquinas só e eram extremamente sobrecarregadas as máquinas, então a gente configurou um auto-scale lá. Lembra que a gente falou lá atrás de elasticidade e
e escalonamento. Então a máquina cresce, diminui e tal, por demanda. Então o Azure lá tá lá fazendo isso. E aí ele chegou um dia lá de ter até 20 máquinas. Então imagine aí um ambiente que só tinha 4 e já chegou o dia do Azure criar 20. Então, ou seja, veja quanto de dinheiro eles perderam, né? Porque com certeza se chegou a 20 máquinas de uso, as 4 sozinhas não ia suportar. Impossível, né? Por mais que a gente esteja falando de máquina, não estou nem falando de humanos, estou falando de máquina mesmo. Então hoje está bem melhor a estrutura, né? Do cliente lá e está bem satisfeito. E o Microsoft Purview, né? Esse carinha aqui eu começo a chamar ele de Cabueta, tá? Tem um amigo meu que ele gerencia bem um 365, né? E ele usa muito esse cara. E esse rapazinho aqui, ele realmente ele é uma ferramenta muito poderosa, certo? Poderosíssima mesmo. E ele realmente é um X9 mesmo. Ele entrega mesmo as coisas, né? Claro que não estou falando aqui que a gente deve trabalhar errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu estou falando o fato ali das pessoas que gostam de trabalhar errado, infelizmente. Não, parece mentira, não deveria, mas tem. E aí acaba que atrapalhando a vida do próximo ali, né? Dessa forma atrapalha bastante. Licença. Desculpa, pessoal, perdão. Dei espirrando aqui. Aí o que acontece? O Microsoft Purview, ele é uma família de soluções, uma família de solução de governança, tá? Ele analisa risco, conformidade de dados, que ajuda você a obter uma experiência, desculpa, a uma única exibição unificada de seus dados. Né? O Purview ele reúne insights, né? Ou seja, dicas sobre seus dados locais, multinuvem e software terceiro. Então ele descobre dados, ele faz pesquisa, relatórios, classifica, né? O que você pode ser confidencial ou não, linha de dados de ponta a ponta. Assim, ele realmente ele olha um negócio gigantesco, sabe? O que é de confiança, o que pode ser confidencial, por que saiu, para você ter ideia, ele consegue até fazer um rastreamento de e-mail, né? Supondo, ó, tem um arquivo XPTO com tantos kbytes, dentro dele tem essa informação, o nome do arquivo dele a última vez foi essa, tal, tal, tal. Então, quaisquer variações desse arquivo que ele fluir para o e-mail, em especial para fora da organização, me deu um alerta. Então, por exemplo, o Ricardo Antônio pegou esse arquivo, né? Aí eu digo, vou renomear, que o arquivo era, um exemplo, faturamento de setembro, né? Aí, só que lá dentro tem alguma informação sensível e que não é pertinente outras pessoas ter essa visão. E aí o que acontece? Eu fui lá, renomeei, fiz tudo que eu podia imaginar, tentando burlar o sistema, mas esse carinha aí, ele consegue entrar no arquivo, né? Então ele consegue ter informação do que está lá dentro. Dito isto, né? Ele conseguiu entender que eu, Ricardo Antônio, disparei um e-mail que continha algumas palavras lá dentro desse arquivo que não era pertinente eu ter enviado. Então ele consegue pegar esse nível aí de coisa. E ele vai alerta para mim. Ele vai alerta ao administrador e o administrador vai ver lá. Olha, foi Ricardo Antônio que enviou para o Gmail do Domingos, por exemplo. Ou enviou para o Gmail pessoal dele. Vai, para poder não colocar ninguém no meio. Aí eu vou, pego esse relato, dou lá para o responsável da área, né? E aí fica da parte dele poder fazer análise do que vai ser executado com a minha pessoa, né? Qual procedimento cabível, né? Com certeza ali não vai ser nada interessante, né? E, como eu falei o pessoal mais cedo, tá? Domingos, Xavier, a gente vai parar por aqui, tá bom? Na próxima aula aí a gente vai falar um pouco de ferramenta de gerenciamento e implantação e outras, porque esse slide é um pouco longo, tá bom? Mas aí a gente vai Perfeito. voltar na segunda-feira e também honrar um pouco do tempo de vocês aí, tá legal? Pra gente poder concluir.